Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Queda da inflação. Índice de 2016 chega a 6,29%. O menor em 3 anos. Taxa fica dentro da meta do governo. Presidente Michel Temer afirma que ações para retomar o crescimento da economia estão dando resultado e prevê inflação menor em 2017. O que o governo está fazendo, quando eu digo governo, eu digo nós todos, está num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos. Porque é evidente que esta fórmula, né, ninguém esperava que ao final do ano se chegasse abaixo da meta estabelecida. E toda projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Atenção aposentados e beneficiários do INSS que ganham acima de um salário mínimo. Reajuste nos benefícios já está definido e vai ser maior que a inflação e até mesmo maior que o aumento do salário mínimo. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. A inflação no Brasil caiu ano passado. De acordo com o IBGE, em 2016, o IPCA, índice que mede a inflação oficial, ficou em 6,29%. É o menor desde 2013. Vários alimentos caíram de preço no ano passado, como a cebola, a batata inglesa, o tomate e a laranja Bahia. A conta de luz nas casas também ficou mais barata. Os preços dos alimentos estão subindo menos e o comerciante Lisieiro Caruso torce para que o valor dos produtos continue caindo. Eu que adoro uma batatinha frita, já fica melhor para comprar. Adoro um morango, então já fica um suquinho de morango com laranja, pega bem. Agora fica mais fácil. Em 2016, o acumulado da inflação oficial ficou em 6,29%, valor abaixo do teto da meta, que era de 6,5%. Em 2015, a taxa havia ficado em mais de 10,5%. O IPCA de dezembro ficou em 0,3%, o resultado mais baixo para o mês desde 2008. A coordenadora de índice de preços do IBGE, Eulina Nunes, comenta os resultados. Isso significa que, apesar do consumidor estar despendendo mais dinheiro para comprar o que comprava no final de 2015, não é numa fatia proporcionalmente tão grande quanto compraria se a inflação tivesse muito acelerada. E a conta de luz em 2016 também ficou mais barata e ajudou a inflação a desacelerar. Para o economista José Luiz Pagnussá, o freio no aumento dos preços é um progresso para a economia brasileira. A inflação vem apresentando surpresas positivas nos últimos meses, com redução do seu ritmo de crescimento, o que mostra, né, que o esforço, né, para combater a inflação vem trazendo seus resultados e que permite, de outro lado, né, uma aceleração da redução da taxa de juros, que é o grande freio da economia. O presidente Michel Temer disse que o resultado da inflação do ano passado foi uma boa notícia. O que o governo está fazendo está num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos. Porque é evidente que esta fórmula, né, ninguém esperava que ao final do ano se chegasse abaixo da meta estabelecida. E toda projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação, para ficar, na verdade, no centro da meta. A expectativa do Banco Central é que até o final de 2017 o IPCA recue para 4,4%, abaixo do centro da meta. Reportagem Natália Mello. E a trajetória de queda na inflação já gerou efeitos. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu hoje cortar a taxa básica de juros de 13,75% para 13% ao ano. É a terceira redução seguida da taxa.
A Selic serve de referência para outras taxas de juros de financiamentos. É usada para controlar a inflação. Quando os preços estão em alta, a taxa básica sobe, diminuindo o consumo e os empréstimos, que ficam mais caros. E quando a inflação cai, abre espaço para a queda dos juros, o que estimula o consumo. E o reajuste das aposentadorias e benefícios do INSS de quem ganha acima de um salário mínimo vai ser de 6,58%. O reajuste é superior ao aumento do salário mínimo, que foi de 6,47%. Desde o dia 1º de janeiro, o mínimo passou de R$ 880 para R$ 937. O reajuste das aposentadorias e benefícios do INSS de quem ganha acima do mínimo tem como base o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado hoje pelo IBGE. A portaria que torna oficial o reajuste de 6,58% deve ser publicada amanhã pela Secretaria de Previdência. A retomada de obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que estavam paradas, foi tema do encontro do Núcleo de Infraestrutura do governo. Até o mês que vem deve ser publicado um balanço de como estão essas obras. Em 2016, o programa recebeu investimentos de mais de 40 bilhões de reais. Um dos assuntos discutidos na reunião do Núcleo de Infraestrutura foi a retomada de obras do governo federal que estão paralisadas. O núcleo é composto por diversos setores do executivo, como transportes, minas e energia e meio ambiente. O presidente Michel Temer destacou as reformas implementadas pelo governo nos últimos 6 meses e citou a aprovação do teto para os gastos públicos, o projeto de reforma da Previdência que já tramita na Câmara dos Deputados, a reestruturação do ensino médio aprovada na Câmara e a modernização das leis trabalhistas, que, segundo ele, deve tramitar com tranquilidade no Legislativo. Foi uma vitória termos chegado a estas 4 reformas fundamentais e que foram realizadas num tempo muito curto. Não preciso mencionar o que foi feito em termos de matéria que vai diretamente para o interesse do povo. Veja a questão da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. As pessoas podem sacar aquilo que tem inativado na conta e isto pode injetar muitos bilhões de reais na economia. O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, disse que cada setor do governo fez um resumo das ações em 2016. Também foi discutido o planejamento para 2017. De acordo com o ministro, um balanço das obras que estavam paralisadas e já foram retomadas deve ser divulgado no próximo mês. Concluímos 2016 com um pagamento de 42 bilhões de reais de obras dentro do PAC. E nós devemos lançar na primeira semana de fevereiro o primeiro relatório intermediário sobre o andamento daquelas 1.600 obras que estavam paralisadas e que estão sendo retomadas e que deverão ser concluídas ao longo deste ano e do próximo. Participaram da reunião ministros de 6 pastas e os líderes do governo no Congresso Nacional. Reportagem Thaísa Dias. E o presidente Michel Temer também se reuniu com parlamentares para discutir a segurança pública. Temer afirmou que o governo está aumentando, desde o ano passado, os recursos destinados à área. Também foram adotadas nos últimos dias várias ações para combater a criminalidade. Desde as rebeliões em Manaus e Boa Vista, na primeira semana do ano, o governo federal tem anunciado medidas para a segurança pública. Nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e membros da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Um pouco antes desse encontro, na reunião do Núcleo de Infraestrutura, o presidente Temer falou dos recursos aplicados na área. Segundo Michel Temer, em 2015, dos 540 milhões de reais previstos para a segurança pública, apenas 45 milhões foram efetivamente pagos. A situação mudou em 2016. O orçamento destinava quase 600 milhões de reais para a segurança pública. O governo federal aumentou esse valor e repassou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o setor. Esses dados são importantes para revelar a distância entre o que se aplica
aplicava no passado e o que se aplica hoje, para revelar e consolidar e comprovar aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, há uma preocupação da União Federal com o fenômeno da segurança pública, porque ele envolve hoje quase, vamos dizer assim, certo exagero, a própria segurança nacional. No fim do ano passado, o governo editou medida provisória que facilitou a transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, para os fundos estaduais. Segundo o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, a mudança acelerou o envio dos recursos. O ministro detalhou os recursos repassados. Nós tivemos, no ano passado, uma ampliação muito significativa dos recursos do governo federal aplicados nessa área. Só o FUNPEN, por exemplo, nós tivemos uma aplicação de 1 bilhão e 170 milhões de reais em 2016, quando nos anos anteriores a aplicação era inferior a 200 milhões de reais. Essa semana, o Ministério da Justiça anunciou a realização de um mutirão da Defensoria Pública para analisar a situação dos presos provisórios no Amazonas, onde 56 presos foram mortos numa rebelião no início do ano. Outros 6 estados também vão receber ajuda do governo federal para transferir presos e comprar armas e equipamentos. O governo federal ainda lançou este ano o Plano Nacional de Segurança, que tem como prioridade a diminuição do número de homicídios e de casos de violência contra a mulher. Reportagem Luana Karen. O Hospital da Criança em Brasília está sendo ampliado. Vão ser mais 202 leitos ainda neste semestre. O hospital é referência no tratamento do câncer infantil. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou a unidade e garantiu que não vão faltar recursos para o término das obras e a compra de equipamentos. A unidade atende 100% pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e é referência na capital do país no atendimento público especializado em pediatria. O bloco 2 vai ter 2 pavimentos com 202 leitos, sendo 20 de unidade de terapia intensiva e 18 de cuidados intermediários, além do centro cirúrgico e um centro de ensino e pesquisa. A conclusão da obra está prevista para maio deste ano. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, em 2016, o governo repassou para o hospital mais de 6 milhões de reais. Nós temos aqui um convênio com o Hospital da Criança, do Ministério da Saúde, com um saldo ainda de 4 milhões de reais de equipamentos a serem alocados e que certamente aguardam a conclusão da obra, que está sendo feita em grande velocidade, que é uma parceria do governo do Distrito Federal com a sociedade organizada, e essa parceria que permite esse atendimento maravilhoso a essas crianças que tanto necessitam de carinho e atenção quando estão fazendo seu tratamento de câncer. Para o ministro, o modelo de parceria do hospital deve ser usado como exemplo em outras cidades do Brasil. O Ministério da Saúde vai liberar este ano mais de 962 milhões de reais para o funcionamento de 1.966 serviços na rede pública de saúde do país. O objetivo é garantir o atendimento da população em unidades que estavam em atividade sem contrapartida federal, sobrecarregando estados e municípios. Reportagem Gabriela Noronha. 19h13 no horário brasileiro de verão. O sonho da casa própria, mais de 63 bilhões de reais do FGTS vão ser usados este ano para financiar moradias em todo o Brasil. Os detalhes daqui a pouco. O orçamento deste ano prevê que as despesas do governo em todas as áreas vai ser mais ou menos de 3,5 trilhões de reais. Este vai ser o primeiro orçamento que considera a inflação do ano anterior como limite para o aumento dos gastos públicos. Mas saúde e educação vão receber mais investimentos. É o primeiro orçamento com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Para o economista José Luiz Pagnussá, da Escola Nacional de Administração Pública, é um sinal claro de responsabilidade do governo. O teto do gasto ele é importante no sentido de que ele sinaliza para a sociedade que o governo vai ser responsável fiscal nos próximos anos. Isso é positivo nesse sentido de dar clareza para a sociedade que o país vai ser sustentável do ponto de vista que terá condições de pagar a sua dívida. Os poderes executivo, legislativo e judiciário têm como teto a inflação do ano anterior.
Para este ano, a correção foi de 7,2%. Educação e saúde só passam a obedecer o limite a partir de 2018. O pagamento dos juros da dívida pública está fora do teto, bem como eleições, transferência de recursos para estados e municípios e investimentos no Fundeb, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica. O orçamento foi sancionado nesta terça-feira pelo presidente em exercício, deputado Rodrigo Maia, já que o presidente Michel Temer estava em Portugal. É um orçamento pela primeira vez também realista. A PEC do teto gera também essa necessidade. Não existe mais a possibilidade de se criar um orçamento onde se crie receitas que depois não são confirmadas na execução do orçamento durante o ano. Mesmo com o aperto do cinto nos gastos públicos, saúde e educação não tiveram os investimentos reduzidos. As duas áreas mantêm neste ano os gastos mínimos previstos na Constituição, de 15% e 18% da receita. Para a saúde estão previstos 125 bilhões de reais e para a educação 107 bilhões e meio de reais em 2017. O orçamento prevê também um crescimento de 1,6% para a economia, o que para a economista da ENAP, José Luiz Pagnussá, deve ocorrer com o maior controle da inflação. A economia tem tudo para retomar o crescimento em 2017. Nós estamos com a inflação caindo de forma acelerada, o setor externo do país com superávit elevado e um cenário fiscal sustentável no longo prazo. Então, há um ambiente macroeconômico, que permitiria já a retomada do crescimento econômico. O orçamento de 2017 prevê ainda um saldo negativo para as contas públicas de 139 bilhões de reais, além de uma inflação de 4,8% e juros de 12,11%. Reportagem Paulo La Sálvia. A indústria aumentou a produção 0,2% em novembro, na comparação com outubro. O setor industrial cresceu em 5 estados: Pará, Minas Gerais, Amazonas, Paraná e São Paulo. Já na comparação com novembro de 2015, o estado do Pará mostrou o maior avanço, com crescimento de quase 10%, puxado pela produção de minério de ferro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O plano de recuperação financeira para o estado do Rio de Janeiro já está quase pronto e deve ser enviado ao Supremo Tribunal Federal em uma semana. O plano está sendo apresentado hoje ao presidente Michel Temer pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A repórter Luana Karen está agora no Palácio do Planalto e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Luana. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nádia, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Após reunião com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que há condições para um acordo que ajude na recuperação financeira do Estado. O ministro não deu detalhes desse acordo, apenas disse que ele é viável e que deve ser fechado na próxima semana. O governo federal e o governo do Rio de Janeiro concluíram que sim, o acordo é possível, é viável. E agora vamos trabalhar no detalhamento do mesmo, algo que deve demandar mais uma semana de trabalho. O ministro também afirmou que as contrapartidas que serão dadas em troca do acordo com o governo federal estão sendo discutidas e vão ser anunciadas também na semana que vem. Segundo Henrique Meirelles, há possibilidade de redução de despesas, de reestruturação da dívida do Estado e de concessão de empresas públicas à iniciativa privada. O ministro afirmou ainda que o governo federal não vai conceder novos empréstimos ao Rio de Janeiro, mas que é possível que se estruturem operações com bancos privados. Neste momento, o ministro da Fazenda e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, estão aqui no Palácio do Planalto reunidos com o presidente Michel Temer. Ao vivo, Luana Karen. Milhares de brasileiros vão realizar o sonho da casa própria este ano com o programa Minha Casa Minha Vida. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, vai garantir mais de 63 bilhões de reais para financiar projetos do programa. E desse valor, 33 bilhões são destinados a moradias populares. 2017 começou diferente para a família da brasiliense Sueli Miranda. Ela, o marido, os 2 filhos trocaram o aluguel de R$ 550 pela prestação de R$ 55 da casa própria. O apartamento de 2 quartos, localizado a 19 quilômetros de Brasília, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida.
Segundo Sueli, pela primeira vez, os filhos têm um quarto só para eles. Era um quarto para nós tudo, então isso aí foi muito bom. Tudo dividido, tudo separado. Eu gostei, eu estou muito satisfeita. Assim como a família de Sueli, mais brasileiros vão poder realizar o sonho da casa própria em 2017. Mais de 33 bilhões de reais no orçamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vão para a habitação popular este ano. Os recursos vão financiar a moradia de famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.600. Segundo Gilson Paranhos, presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, o repasse é maior do que no ano passado. Essa liberação é bastante positiva, quase 9 bilhões a mais do que foi liberado em 2016, né? Outros 5 bilhões de reais serão destinados à execução do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS, o Procotista. Esse programa é para a compra de imóveis novos ou usados e o maior atrativo é a taxa de juros, inferior às praticadas no mercado. Para a secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Henriqueta Arantes, os recursos reduzem o déficit habitacional e movimentam a economia. Um parceiro importante é a construção civil, que produz essas unidades, em escala. Outro parceiro importante são as entidades e outros parceiros, os pequenos construtores. No total, o orçamento do FGTS destina 63 bilhões e 500 milhões de reais para a habitação em 2017. Reportagem Gabriela Noronha. A residência médica é um curso destinado àqueles que concluíram a faculdade de medicina. Ao terminar o curso, que é oferecido em hospitais e clínicas, sob a orientação de profissionais médicos, o estudante recebe o título de especialista. Mas um de cada 5 estudantes que começaram a residência não completam o programa e assim sobram vagas. A partir do ano que vem, novas regras vão facilitar o preenchimento dessas vagas ociosas e dar a mais médicos a possibilidade de especialização. Depois de terminar a faculdade de medicina, os novos médicos ainda têm um desafio pela frente, a residência. A Aline de Fátima é médica residente em patologia, ramo que estuda alterações em órgãos e tecidos. Ela conta que teve que estudar muito para conseguir a vaga no hospital universitário em Brasília. Foi um processo de muito estudo e é um processo difícil considerando que o número de vagas é pouco. São provas difíceis que você se dedica um período da sua vida para estudar, para passar nessa prova. Em 2016 foram abertas 22 mil vagas em todo o país. Segundo o Ministério da Educação, 19% delas ficaram ociosas. Os principais motivos das desistências são incompatibilidade com a especialidade escolhida, não adaptação ao local de oferta e troca de especialidade. Para diminuir essa quantidade de vagas ociosas e permitir que outros médicos interessados ingressem nos programas, o Ministério da Educação publicou novas regras para este ano. Os candidatos que conseguiram a aprovação, mas não têm mais interesse na vaga, têm até o dia 15 de março para comunicar a desistência do curso. A Aline não pretende desistir. Para ela, a residência é uma oportunidade de completar a formação médica. Residência é uma parte que a gente tem que estudar e trabalhar no hospital. Então, nós somos trabalhadores do hospital, só que a gente tem a área acadêmica a cumprir. Estudar, fazer provas, a gente é avaliado o tempo inteiro. Então, essa experiência de trabalho em hospital, com público, ela é adquirida na residência. Quanto mais você vê, mais experiência você tem. Quanto mais você faz, mais experiência você adquire. Segundo as novas regras, será considerado desistente o médico efetivamente matriculado que deixar de se apresentar e não justificar a ausência por escrito em até 24 horas após o início das atividades. Nesses casos, a instituição pode convocar, já no dia seguinte, outro candidato aprovado conforme a ordem de classificação. Reportagem Gabriela Noronha. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou publicação especial sobre os 20 anos do Fiscobras, os relatórios anuais de fiscalização em obras públicas. Desde 1997, o TCU envia anualmente ao Congresso Nacional a relação das obras financiadas com recursos públicos que estão inacabadas por indícios de irregularidade ou por falta de orçamento. Com base nessas informações, os parlamentares avaliam quais obras devem ou não continuar recebendo verbas para o ano seguinte. Nas 2 últimas décadas, o tribunal auditou mais de 4 mil empreendimentos em todo o país, totalizando cerca de 400 bilhões de reais em recursos fiscalizados. Para ler a publicação especial sobre os 20 anos do Fiscobras, acesse www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal determina a transferência de presos de delegacias para penitenciárias no Rio Grande do Sul. Médico acusado de fazer parte da máfia das próteses deve continuar preso. Justiça garante vacina com menos efeitos colaterais para recém-nascidos com microcefalia no Maranhão. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, manteve a obrigação do governo gaúcho de transferir presos das delegacias de polícia para as penitenciárias do estado. A remoção dos presos havia sido determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ricardo Viula. O governo do estado alegou que não possui condições financeiras para atender a ordem judicial, mas a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, manteve a ordem da transferência dos presos das delegacias para as penitenciárias. A ministra ainda destacou que a decisão condiciona a transferência dos presos à capacidade econômica do poder público estadual. Mesmo mantendo a determinação, a presidente do STF anulou a multa diária de R$2.000 que seria cobrada do estado por delegacia que continuasse em situação irregular. Para a ministra, o pagamento da multa poderia prejudicar a prestação de outros serviços públicos essenciais à população devido à grave crise fiscal vivida pelo Rio Grande do Sul. Médico acusado de fazer parte da máfia das próteses no Distrito Federal vai continuar preso. A decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. Fátima Uchoa. O médico Johnny Wesley Gonçalves Martins foi preso preventivamente em setembro de 2016, acusado de liderar a organização que ficou conhecida como Máfia das Próteses, suspeita de superfaturar equipamentos, trocar próteses e até mesmo usar materiais vencidos. A defesa alegava que o processo deveria ser enviado à Justiça Federal por se tratar de crimes também cometidos contra o SUS. A Justiça do DF negou a liminar e no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz negou o pedido e ainda verificou que não houve constrangimento ilegal na prisão do médico. As questões centrais do habeas corpus ainda serão analisadas pela 5ª turma do STJ. Justiça Federal garante vacina com menos efeitos colaterais para casos confirmados de microcefalia no Maranhão. O fornecimento havia sido interrompido em abril de 2015. Ana Gouveia. A União deve fornecer a vacina tríplice bacteriana acelular a todos os recém-nascidos com microcefalia no Maranhão. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. A vacina é indispensável por apresentar menos efeitos colaterais que a versão atualmente oferecida na rede pública. Segundo o MPF, a omissão no fornecimento da vacina representa clara lesão ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, ainda mais se tratando de crianças com microcefalia. Justiça de São Paulo suspende passaporte e carteira nacional de habilitação de mulher inadimplente. Medida visa garantir o cumprimento de ordem judicial. Emily Almeida. De acordo com o processo, a mulher fez um contrato de franquia de uma empresa odontológica e não pagou os valores devidos. Decisão de 2014 já havia determinado que ela pagasse as dívidas, mas mesmo assim, a mulher continuou inadimplente. Por isso, a Justiça de São Paulo decidiu impedir que ela viaje ao exterior e dirija veículos até quitar os valores que deve.
família será indenizada em R$8 mil por ter viagem de final de ano frustrada. O carro da família, com menos de 6 meses de uso, teve pane durante a viagem. Johnny Luna. A viagem era do Rio Grande do Sul a Goiás, mas o veículo sofreu uma pane em Santa Catarina. A família ficou sem o veículo por 4 dias e teve que pagar hospedagem, o que gerou diversas despesas. Ao condenar a empresa General Motors a pagar R$8 mil, a Justiça Gaúcha considerou que as férias da família foram completamente frustradas. Lotérica deve indenizar cliente por faturar de forma errada uma conta de energia elétrica. Com o erro, a fornecedora de energia não constatou o pagamento da conta. Assim, a casa da família teve a energia cortada por 4 dias. A Justiça de Rio Branco, no Acre, entendeu que ficou comprovada a falha no atendimento da lotérica e, por isso, ela foi condenada a indenizar o cidadão em R$2 mil. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Governo alerta para aumento do número de casos de chikungunya e Eduardo Amorim defende combate ao mosquito transmissor. Projeto prevê instalação de torneira automática em banheiros de uso coletivo. Humberto Costa defende apoio financeiro às mulheres vítimas de violência doméstica dependentes de companheiros. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O calor e as chuvas aumentam o número do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e do zika vírus. O combate ao mosquito é tema de debates e projetos no Senado. O Ministério da Saúde faz alerta sobre a possibilidade de aumento de casos de chikungunya em 2017. A reportagem de George Cardim. O número de doentes cresceu 10 vezes entre 2015 e 2016 e saiu de 26 mil para mais de 260 mil pessoas infectadas. Segundo especialistas, a previsão é preocupante, porque a doença deixa sequelas que podem durar cerca de 2 anos, provoca muita dor nas articulações e afasta o paciente do trabalho. O combate ao mosquito tem sido tema de debates com autoridades e pesquisadores e propostas aprovadas no Senado. Entre elas, a lei que assegura aos agentes de vigilância sanitária a permissão para entrar à força em imóveis abandonados, com suspeita de foco do Aedes aegypti. O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, defendeu a mobilização da população e disse que a prevenção, com campanhas educativas, é a melhor forma de combater estas doenças. O melhor remédio para a dengue, para tantas outras doenças, nós sabemos em medicina, o melhor tratamento, o que não causa sofrimento praticamente nenhum, é a prevenção. Essa história da dengue é vergonhosa. Pleno século XXI. É uma guerra que estamos perdendo ano a ano e perdendo vidas. Segundo o Ministério da Saúde, em 2016 foram registrados cerca de 1.500.000 casos de dengue. Mais de 200 mil pessoas foram infectadas com o Zika vírus. O plenário do Senado pode analisar neste ano o projeto que exige a instalação de torneiras automáticas em banheiros públicos, como os de escolas, centros comerciais, rodoviárias e aeroportos. O objetivo é reduzir o desperdício de água, algo essencial, especialmente nessa época, em que, por causa do baixo volume nos reservatórios, há o aumento do risco de racionamento. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos. O equipamento corta o fluxo da água depois de certo tempo e pode reduzir o consumo em até 70%. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, lembrou que a iniciativa busca evitar desperdício de água potável e prevenir o risco de falta de abastecimento. O crescente déficit de água potável, que já afeta grande parte das médias e grandes cidades brasileiras, impõe medidas de restrição ao desperdício desse
insumo essencial. As torneiras de banheiros públicos são particularmente sensíveis ao desperdício, uma vez que o usuário não é o responsável pelo pagamento da água que utiliza. Pelo projeto, a obrigação passa a valer para os edifícios construídos a partir da publicação da lei e quem desrespeitar a regra fica impedido de receber o habite-se, documento que libera a ocupação dos imóveis. O condicionamento da liberação do prédio foi alvo de polêmica na análise do projeto, mas a medida seguiu para o plenário da Casa e aguarda a votação desde outubro de 2016. E não somente o desperdício compromete o fornecimento de água à população. A sua contaminação também é um problema que precisa ser prevenido e combatido. E uma das formas de prevenção é conscientizar as pessoas para a necessidade de não poluir os mananciais de água. E a data de hoje, 11 de janeiro, foi escolhida há 15 anos para se comemorar o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos, justamente com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o uso indevido de defensivos agrícolas, produtos que podem contaminar o solo e o lençol freático. Um projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente do Senado prevê a regulamentação dos locais de armazenamento desses produtos, impedindo a instalação especialmente em áreas de preservação permanente. A reportagem é de Tiago Melo. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. A informação consta no último relatório de 2015 do Instituto Nacional de Câncer. Os agrotóxicos, também chamados de defensivos agrícolas, são usados para combater pragas, controlar doenças e aumentar a produção. O uso abundante deles, no entanto, pode poluir o meio ambiente e causar danos à saúde, como doenças respiratórias e intoxicação. Segundo a Anvisa, 64% dos alimentos no Brasil estão contaminados por agrotóxicos. Para a senadora Ana Amélia, do PP gaúcho, apesar de serem necessários, os defensivos representam uma ameaça à saúde pública. Ela destaca que a fiscalização do uso indevido desses produtos deve ser reforçada. Acrescenta um outro dado, que é um dado técnico da composição química do produto do defensivo agrícola e que pode, em vez de resolver, ampliar os riscos nos aspectos ambientais e também econômicos. E em março de 2018, Brasília vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água. Na opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, o Senado deve acompanhar de perto a preparação e, posteriormente, o próprio evento, que ocorrerá pela primeira vez num país da América Latina. Não precisa dizer a importância do tema. No período em que o mundo discute a agenda de mudança climática, é óbvio que a água é a questão central nesse debate e o Brasil passa a ter uma responsabilidade enorme de sediar o maior evento vinculado à segurança hídrica, às questões das bacias hidrográficas, da água para o consumo humano e também para a agricultura. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou que mesmo após 10 anos de promulgação da Lei Maria da Penha, o problema da violência contra a mulher esteja longe de acabar. Além da falta de estrutura em delegacias para atendimento das vítimas, outro dado que mostra a dimensão do problema é a 5ª posição do Brasil no ranking dos países relativo à taxa de homicídios de mulheres. A cada hora e meia, uma mulher é assassinada no país. Humberto Costa defendeu proposta apresentada por ele, já aprovada no Senado e que aguarda votação na Câmara dos Deputados, para assegurar apoio financeiro temporário às mulheres vítimas de violência doméstica, já que muitas são dependentes financeiras do agressor. Combater essa violência deve ser uma tarefa diária, ininterrupta, uma pauta sempre presente no cotidiano de todos os brasileiros. É necessário ampliar essa luta e integrá-la a outras relativas à mulher, a sua participação no mercado de trabalho, a valorização do seu papel na sociedade. Já a violência praticada contra os idosos é o que preocupa a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, ao lembrar que o número de pessoas com mais de 60 anos deverá triplicar no Brasil até o ano de 2050. Ângela Portela disse que os idosos são submetidos a diversos tipos de violência. Em 2014, dos mais de 27 mil casos de abusos denunciados ao Disque 100, o número nacional que recebe denúncias contra violações dos direitos humanos, 76% se referiam à negligência, 54% à violência psicológica,
38% ao abuso financeiro e econômico e 27% à violência física, citou a senadora. Sabemos, porém, que esses dados mascaram a realidade. A proporção de casos de abuso financeiro e econômico é muito mais elevado do que a proporção registrada, pois sua percepção por terceiro é muito menor do que nos casos de violência. Não apenas em termos nacionais, mas também em Roraima, a negligência, que é a falta de cuidados básicos, vem em primeiro lugar. Seguem-se os maus tratos, casos em que coloquem em risco a saúde ou até mesmo a vida do idoso. E assim que terminar o recesso parlamentar, o Senado Federal deve analisar a medida provisória que reforma o ensino médio. Na opinião do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, uma das qualidades da medida provisória é dar ao estudante o direito de escolher as disciplinas que vai estudar de acordo com seu gosto pessoal. Ele alertou, no entanto, que é necessário dar os meios para que a proposta seja efetivamente implementada. Lembre-se que, além da parte jurídica, da parte legal, da parte de organização curricular, tem que ver também a engenharia da execução de quem vai fazer isso. Senão, vai ser mais uma lei ineficiente, morta. Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marlúcia Ribeiro. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Jovair Arantes e Rogério Rosso lançam candidatura à presidência. Comissão de Direitos Humanos visita complexo prisional de Manaus. Parlamentares comentam a aprovação de mudanças no ensino médio. Boa noite. Já aprovada na Câmara, a medida provisória que reforma o ensino médio deve ser incluída na pauta de votações do Senado logo após o recesso parlamentar. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a pressa na tramitação da proposta e pondera que as mudanças não podem ser feitas sem a participação da comunidade escolar. Nós sabemos que nenhuma mudança educacional avança, vai para frente, se o corpo docente, os professores e o alunado não a assume como sua. E o que a gente viu? O governo atual resolveu impor por decreto uma mudança no ensino médio, que, claro, tem muitos gargalos, muitos problemas, precisa efetivamente ser reformado. Mas sem envolver a comunidade escolar, inclusive até os pais, você não avança, não muda. Então a forma já está errada. Para Chico Alencar, o governo adota medidas contraditórias, porque na avaliação do deputado, a emenda constitucional do teto de gastos vai reduzir investimentos na educação. Ele considera uma incoerência reformar o ensino médio sem poder contar com o aporte de recursos necessários, inclusive para a qualificação e a melhoria das condições de trabalho dos professores. Alex Canziani, do PTB do Paraná, no entanto, defende o texto enviado pelo governo. O parlamentar acredita que o principal problema da educação brasileira é o modelo atual, que, segundo ele, precisa mesmo ser revisado. Hoje nós temos 13 matérias obrigatórias que todos os alunos têm que fazer. É um absurdo, isso não existe em nenhum lugar do mundo. E agora, a ideia do governo era tão somente matemática, português e inglês. Acresceu-se artes e também educação física, mas diminuindo muito a quantidade de matérias obrigatórias. E aí sim, baseado naquilo que ele pretende fazer, nós vamos estar alocando outras matérias para que ele possa, então, desenvolver a sua atividade, desenvolver o seu futuro. Por isso, eu acredito que esse projeto é de grande importância e ele vai melhorar a educação brasileira naquele maior gargalo que é exatamente o ensino médio. Alex Canziani avalia que o sistema, como é hoje, em que os estudantes cursam as mesmas disciplinas por 3 anos, independentemente da carreira a seguir, desestimula e prejudica os jovens. Para o congressista, o projeto em análise no Senado permite que os alunos apontem sua área de interesse antes mesmo do vestibular. Segurança Pública. Já está pronto para ser votado pelo plenário projeto de Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, que flexibiliza alguns pontos do Estatuto do Desarmamento sobre compra, posse e porte de armas de fogo. O deputado salienta que a atual legislação beneficia a criminalidade. Logo no início, nós queremos lançar a Frente Parlamentar Armas pela Vida, que reúne deputados que se interessam por esse tema, que defende mudanças na legislação sobre armas no Brasil, para que a gente possa
possa pressionar a nova mesa diretora. Sem possibilidade de defesa, o cidadão brasileiro, sem dúvida, eles estão reféns da criminalidade. Desde 2003, quando o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, o que nós temos visto no Brasil é um verdadeiro banho de sangue de inocentes. Entre os assuntos tratados na proposta, Rogério Peninha Mendonça destaca o fim da obrigatoriedade da renovação do registro de armas e a redução da idade mínima para a compra de armas, de 25 para 21 anos. Recente pesquisa internacional colocou o Brasil entre os 20 países mais violentos do mundo. Preocupado com o alto índice de criminalidade, Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, cobra uma ação integrada do governo federal com estados e municípios para diminuir a violência no país. Que haja um compartilhamento da União com os estados e municípios, numa ação articulada, num trabalho de fronteira, num trabalho de utilização da Força Nacional, para que a gente possa avançar nesse grave problema que enfrentamos. Então é algo que precisa que a União, que o governo federal, o ministro colocou o compromisso de trabalhar articulado com os estados e com o município. Rômulo Gouveia cita como exemplo a Secretaria Municipal de Segurança Pública de João Pessoa. O congressista explica que a pasta planeja, coordena e supervisiona as atividades de segurança em um trabalho integrado com o governo federal. Depois da visita ao complexo penitenciário de Manaus para verificar a situação dos presídios após as rebeliões, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Padre João, defendeu o fim da terceirização para os serviços prestados ao sistema prisional. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o assunto. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou diligência aos presídios de Manaus, no Amazonas, para verificar a situação dos presídios que passaram por rebeliões com 64 mortos. O colegiado visitou o complexo penitenciário, as famílias dos detentos e fez reuniões com as autoridades competentes. O presidente da comissão, deputado Padre João, do PT mineiro, criticou a omissão do Estado em relação ao sistema penitenciário brasileiro. Ele comentou a percepção dos presos e dos familiares com a precarização dos serviços prestados depois da terceirização dos presídios. É um pouco, confesso, assustador, porque a gente percebe que todo o processo está falido e exige correções urgentes em todo o sistema e em tudo que envolve também a vida do preso. E que o sistema ficou mais violento quando terceirizou. E, na verdade, quando uma empresa ganha a terceirização, ela quarteiriza determinado serviço. Olha para você, precariza ainda mais. O serviço ele é pior porque o lucro tem que ser maior. Então, é um processo, de fato, perverso que não cabe. Podemos até discutir terceirização em outros setores ou em alguns setores, mas no sistema prisional não cabe, não comporta. Padre João relatou ainda que a comissão conseguiu liberar a entrada de alimentos para complementar as refeições dos internos, prática comum antes da rebelião e da tragédia. Para o parlamentar, apenas encarcerar não é a solução. Mas vai ficando cada vez mais claro de que não basta encarcerar, não é a forma, o tratamento. Nós temos que garantir, de fato, a recuperação dessas pessoas. Porque as pessoas que estão no presídio, elas saem muito mais fortalecidas pelas facções criminosas, muito mais doutrinadas, e sai de lá com tarefas muito bem definidas por essas facções que controlam os presídios. O deputado Paulo Pimenta, do PT gaúcho, também participou da comitiva da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Os deputados têm agenda agora em Boa Vista, Roraima, onde morreram mais 33 presos. De acordo com o Padre João, o tema será objeto dos trabalhos da comissão a partir de fevereiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Economia. Proposta de emenda à Constituição que autoriza municípios e estados a explorarem jazidas de minerais para uso da construção civil em obras públicas está tramitando na Câmara. Ao lembrar que o direito de explorar os minerais pertence à União, Marco Tebaldi, do PSDB catarinense, explica qual é o principal objetivo da matéria. É permitir que o poder público possa explorar essas jazidas, quer seja areia, pedra, brita, enfim, calcário, etc., desde que seja para o uso público.
Não tem nexo eu ter uma propriedade, ter a pedra, e não conseguir extrair para pavimentar uma rua que vai atender o cidadão. É uma criança que vai para a escola, uma pessoa deficiente que vai passar na rua. Quer dizer, isso não tem nexo. Então, por isso que eu estou trabalhando muito fortemente para que essa PEC seja aprovada e permita, então, que os municípios possam usar isso. Segundo o parlamentar, a aprovação da proposta pode reduzir consideravelmente o custo da manutenção e da construção de obras públicas no país. Além disso, acrescenta Marco Tebaldi, o projeto veda a exploração dos minerais para outros fins, que não estejam relacionados ao bem público. Desenvolvimento regional. Está em análise na Câmara projeto de lei de Lúcio Moschini, do PMDB rondoniense, que transfere o direito de propriedade das terras da União para os governos estaduais de Rondônia, Roraima e Amapá. Com direito à propriedade garantido, Lúcio Moschini afirma que seria mais fácil para as administrações estaduais promoverem a regularização fundiária das terras. O que nós estamos querendo é fazer um programa Terra Legal estadual, com as terras da União. Você que tem um imóvel, você que tem uma propriedade rural e não tem documento da sua terra, você não é o dono. O dono da sua terra é o governo federal. E o que esse projeto faz? O que esse projeto pede? Ele pede a transferência dessas terras da União para o governo do Estado. E aí sim, o governo do Estado vai fazer a regularização fundiária. O governo do Estado vai fazer a titularização da sua terra. Vai organizar e vai te dar o documento em suas mãos. O governo federal liberou 150 milhões de reais para o asfaltamento das ruas do Distrito Industrial de Manaus. O recurso é oriundo de emenda da Bancada Federal do Amazonas ao orçamento de 2015, executada em 2016. Paulderney Avelino, do Democratas, acredita que a recuperação das vias vai valorizar ainda mais a região. Esse dinheiro vai fazer com que o Distrito Industrial de Manaus, que tem das fábricas mais modernas do Brasil, que produz tecnologia, que é o polo de televisores, que é o polo de duas rodas, de motocicletas e bicicletas, que tem um polo químico bastante grande, como é que poderia continuar da forma que está? Esses recursos vão fazer com que o sistema viário possa ser recuperado. Paulderney Avelino disse ainda que, além de beneficiar cerca de 250 mil pessoas que trafegam diariamente nas vias do distrito, as obras vão levar emprego e renda para a região. Foi sancionado pelo presidente Michel Temer projeto de Capitão Augusto, do PR paulista, que torna vaquejadas, rodeios e provas equestres patrimônio cultural imaterial e manifestação cultural nacional. O congressista ressalta os benefícios alcançados com a sanção da matéria. Primeiro que nós estávamos tendo uma série de limitações e proibições, tanto do Poder Judiciário, quanto também por leis municipais e estaduais, proibindo a realização dessas modalidades esportivas. E são modalidades esportivas que empregam 2 milhões de pessoas diretamente em todo o Brasil. É extremamente importante, realmente, que nós tenhamos a oportunidade de dar esse trabalho para as pessoas. E, além disso, foi um intenso debate aqui na Câmara, nas comissões, na própria CPI dos maus-tratos animais, no Senado, e nós demonstramos que não há nenhum tipo de maus-tratos para os animais. O parlamentar acredita que a tendência após a aprovação do texto é que os eventos voltem a acontecer nos estados. Segundo o capitão Augusto, por causa da adoção de equipamentos próprios e medidas de prevenção, há mais de 10 anos não há registro de lesões em nenhum animal que participa de vaquejadas e rodeios. Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirma que seu mandato parlamentar não está limitado à liberação de emendas ao orçamento. Ele reconhece a importância da busca de recursos para os estados e municípios, mas destaca seu papel no debate de temas nacionais em 2016. Tenho participado de grandes debates em torno das questões nacionais. Eu destaco o impeachment, fui um dos protagonistas. Eu destaco a questão da reforma da Previdência, onde eu tenho sido um dos protagonistas da questão da admissibilidade. Em todas as questões nacionais de vulto que estiveram em debate da casa, eu fui um destacado debatedor. Mas não deixei de lado e nem abandonei aquela obrigação que eu tenho também de contribuir para que recursos cheguem à minha cidade, Campo Grande, e aos municípios do meu estado, que é Mato Grosso do Sul. Em relação às emendas, Carlos Marum lembra seu esforço para a obtenção de recursos para a área da saúde, turismo e infraestrutura. O deputado ressalta apoio para a cidade de Bonito, um dos grandes polos turísticos sul-matogrossenses. Agricultura. A
Autor de projeto que busca proteger a produção dos agricultores que enfrentam climas extremos, Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, destaca que a matéria, depois de aprovada na Comissão de Agricultura, agora será debatida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O projeto de lei aprovado na Comissão da Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural dará desconto de 60% aos agricultores que compram o equipamento para proteger de seus pomares e lavouras. Por exemplo, aquisição de telas e demais tecnologias capazes de reduzir e eliminar riscos agroclimáticos, como, por exemplo, o risco de granizo. O parlamentar esclarece que o objetivo do projeto é evitar os prejuízos causados pelo frio. Edinho Beis garante que, se aprovado, o projeto vai cobrir 100% da necessidade dos trabalhadores, que muitas vezes perdem toda a produção anual por conta do frio e suas consequências para a lavoura. Previdência. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, considera prioridade uma reforma na Previdência Social, mas discorda da proposta enviada ao Congresso pelo governo Temer. Ele critica a falta de debate sobre o assunto e a ausência de segmentos da sociedade na elaboração da matéria. Então tem que ser discutido de uma maneira democrática e não da maneira como fora imposta. E aí tem o meu voto contrário da maneira como está, porque mesmo sabendo que é importante a Previdência Social, mesmo sabendo que é importante melhorar a situação para ter a garantia dos trabalhadores nas suas aposentadorias futuras, mas a gente não pode aceitar que se tire, inclusive, direitos adquiridos como estão sendo tirados de uma maneira cruel nessa proposta do governo. O congressista afirma que o governo federal aproveita a crise político-financeira para tentar aprovar um pacote que prejudica o trabalhador. Gonzaga Patriota defende que, ao contrário do que diz o texto que chegou à Câmara, homens e mulheres devem ter regras diferentes que levem em conta a realidade profissional de cada gênero. Saúde. Um dos maiores problemas do Maranhão, de acordo com Aloísio Mendes, do PTN, é a crise na saúde. Um dos objetivos do parlamentar, em sua atuação na Câmara, é conseguir mais recursos para o Estado junto ao governo federal. Nós temos na sociedade brasileira uma grande preocupação e uma grande queixa com relação à segurança pública e à saúde. E o Maranhão tem sido, nos últimos anos, tratado de maneira diferenciada pelo governo federal. Nós temos uma população de mais de 6 milhões e 500 mil habitantes e o nosso per capita da saúde, que é o valor repassado por habitante, é o 24º menor do país. Nós levamos esse pleito ao ministro da Saúde recentemente. Ele ficou muito sensível e entendeu que realmente há uma injustiça praticada com relação ao Estado do Maranhão e nós estamos trabalhando na revisão desse per capita. O congressista acredita que já em 2017 o Maranhão deve receber um valor maior para investimentos em saúde. Aloísio Mendes ressalta que a má gestão dos recursos, além da falta de verba, prejudica a população do Estado. Presidência. Os deputados vão escolher o presidente da Câmara no dia 2 de fevereiro. Os líderes do PTB, Jovair Arantes, de Goiás, e do PSD, Rogério Rosso, do Distrito Federal, já lançaram a candidatura ao cargo. Saiba mais sobre as propostas dos dois candidatos na reportagem da Rádio Câmara. Líder do PTB na Câmara dos Deputados há 10 anos, o deputado Jovair Arantes, de Goiás, lançou sua candidatura para a presidência da Casa, que será disputada no dia 2 de fevereiro. Para ele, é preciso resgatar o protagonismo da Câmara na análise de novas legislações e garantir independência com relação ao Executivo. Ele garantiu que está pronto para fazer as votações que são importantes para o governo do país, mas atualmente tem visto apenas atropelo e pressa nas votações. Minha proximidade aqui como líder de bancada por 10 anos, a obrigação minha está sempre ligado aos comandos da casa e sempre tivemos nesse comando objetivando colocar a matéria em pauta, ajudar nas votações, fazer com que o funcionamento da casa pudesse ser melhor. Só que isso não tem surtido os efeitos necessários, né? Nós temos aí, depois da redemocratização, o pior momento da Câmara na história. Não sou eu que estou falando, são pesquisas apresentadas e essa pesquisa aponta que nós temos que fazer uma recuperação dessa casa no que diz respeito à credibilidade. E preciso ter coragem para fazer isso. Nós vamos trabalhar com coragem, com credibilidade que eu tenho. Estou há 22 anos como deputado aqui. Vamos buscar, sobremaneira, fazer com que a casa
possa responder positivamente à sociedade brasileira. Um dos problemas para Jovair Arantes são as votações noturnas, porque a sociedade desconfia do que está sendo feito ali pelos deputados. Ele propõe votações somente até às 8 da noite e promete uma revisão do regimento interno que regula o funcionamento da Câmara e que, para ele, não reflete a realidade atual. O líder do PSD, deputado Rogério Rosso, do Distrito Federal, lançou pelo Facebook sua campanha para o cargo de presidente da Câmara. Num vídeo de 36 minutos, o deputado conversou com apoiadores pela rede e explicou suas propostas. Rosso defende que é preciso aproximar a Câmara da sociedade brasileira. Fazer de tudo que for possível, junto com todos os colegas e as colegas parlamentares, para a gente aproximar a Câmara dos Deputados da sociedade brasileira, que eu entendo que nos últimos meses ela se distanciou. A Câmara dos Deputados ela precisa ter um papel de protagonista, ela ser a indutora e condutora dos grandes temas nacionais e não ser apenas reativo, né? Reagir, é claro que está previsto na Constituição, mas reagir a propostas do Poder Executivo, medidas provisórias. Acho que a Câmara tem uma qualificação excepcionalmente boa, parlamentares, homens e mulheres das mais variadas formações e que sim, a gente pode transformar esses próximos 2 anos num núcleo de produção legislativa para tirar o Brasil da crise. Rogério Rosso cita reformas como a da Previdência e tributária, além da redução de custos, geração de emprego e renda, que já tem propostas a serem votadas e que podem ser discutidas pelos deputados. Ele acredita que as propostas de iniciativa dos deputados devem ter prioridade e propõe um dia por semana em que apenas esses projetos devem ser votados no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.